Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos então aqui no nosso canal Alguma Dúvida tratar de mais uma matéria importantíssima da parte geral do Código Penal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre erro na execução. Erro na execução. O erro na execução é uma das espécies de erro de tipo acidental. A doutrina reconhece várias espécies, reconhece o erro sobre a coisa, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, o resultado diverso do pretendido e o erro sobre o nexo causal. A gente vai falar do erro na execução, tá? Tá. Bom, primeiro, o que é erro na execução? Erro na execução significa que, por imprecisão no golpe executório, ou seja, por falha na mira, o sujeito acabou atingindo uma pessoa diversa da pretendida. Vou repetir. Por imprecisão no golpe executório, ou seja, por falha na mira, o sujeito acabou atingindo uma pessoa diversa da pretendida. Como assim, Gustavo? Assim, ó. Imagine que eu quero matar Pedro. Eu sei quem é Pedro. Eu estou identificando Pedro. Pedro está ali na praça, tá? Conversando com amigos que estão distantes, tal, trocando sinais com os amigos, estão combinando alguma coisa. Não importa. Eu quero matar o Pedro. Eu dou o tiro para matar o Pedro. Só que eu sou muito ruim de mira, eu tenho ali a mão trêmula e acabo acertando Paulo, que era amigo de Pedro. Que eu não tinha nada com Paulo, então, né? Por que eu mataria Paulo? Não teria motivo nenhum. Então, por erro na execução do golpe, por imprecisão do golpe executório, que foi um tiro, podia ser o arremesso de uma pedra, uma flechada, né? Por imprecisão no golpe, eu acabei acertando uma pessoa diversa da pretendida. Isso tem previsão legal no artigo 73 do Código Penal. 73 do Código Penal. E eu te pergunto, qual é a consequência? Bom, a consequência vai depender da espécie de erro na execução, porque nós temos duas espécies de erro na execução. Nós classificamos o erro na execução como erro na execução com resultado único, também chamado resultado simples, ou erro na execução com resultado múltiplo, também chamado resultado complexo. Vou repetir. Erro na execução com resultado único ou simples, erro na execução com resultado múltiplo ou complexo. Bom, o que é um erro na execução com resultado simples, único? Nesse caso, o autor, quem dá o tiro errado, né, com falha de mira, com imprecisão, ele atinge apenas terceiro. Tá? Como assim? É o exemplo que eu acabei de comentar. Eu queria matar o Paulo, mirei no Paulo, eu mirei no Pedro, não lembro. Bom, vamos lá. Quero matar o Paulo agora, agora eu vou falar. Quero matar o Paulo, miro no Paulo, como sou ruim de mira, acerto o Pedro e tão somente o Pedro. Isso seria um erro na execução com resultado único, simples, porque eu acertei apenas terceiro. Qual é a consequência? Eu respondo como se tivesse atingido a vítima pretendida. Faz de conta que eu acertei quem eu queria, tá? Então, se a vítima que eu queria acertar era maior de 60 anos, ainda que eu tenha atingido uma vítima de 40, eu vou responder com a causa de aumento de ter matado o idoso e vice-versa. Se quem eu queria matar tinha 40, acabei acertando alguém com 60, eu vou responder sem a causa de aumento. Vale para o bem e vale para o mal, vale para melhorar a situação do réu e para piorar. É um grande faz de conta que acertou quem queria. Se eu tinha um bom motivo para acertar quem eu queria, vou responder
com esse bom motivo lá interferindo na minha pena. Se eu tinha um mau motivo, vou responder com esse mau motivo interferindo na minha pena. Isso é importante demais. Você imagine, por exemplo, que o sujeito quer matar a esposa, né, um ambiente de violência doméstica, e ele acaba atingindo o terceiro, um homem que está passando na rua porque ele errou o tiro. Ele vai responder por feminicídio. Mas a vítima foi um homem. A vítima real foi um homem, mas faz de conta que ele acertou quem ele queria, faz de conta que ele acertou a esposa. Joia? Joia. Bom, isso com resultado único. E se tiver resultado múltiplo? O que é o resultado múltiplo ou complexo? No erro na execução com resultado múltiplo ou complexo, o sujeito atinge quem pretendia e também terceiro. Tá? Então, eu quero acertar Pedro. Eu acerto Pedro, mas também acerto Paulo. Como? Ora, imagine que eu dou o tiro, a bala pega no ombro do Pedro, atravessa e acerta o Paulo. Ou ricocheteia nos ossos de Pedro, exemplo bem de manual, né? E acerta Paulo. Eu acertei quem eu queria e também quem eu não queria. Isso a gente chama de erro na execução com resultado múltiplo ou complexo. Aqui vai ter faz de conta? Não, não vai ter faz de conta. O autor vai responder pelo que fez, pelos crimes praticados contra quem queria e contra quem não queria em concurso formal. Tá? Então imagine que eu queria acertar o Pedro, acertei o Pedro e o Paulo. Se eu matei os dois, um homicídio doloso contra Pedro e o culposo contra Paulo. Se eu acabei acertando de raspão o Pedro, mas matei o Paulo, que eu não queria, tentativa de homicídio contra Pedro, homicídio culposo contra Paulo. Se eu matei o Pedro que eu queria, mas só lesei o Paulo, que eu acertei por erro, homicídio consumado contra Pedro, lesão culposa contra Paulo. Então, aqui, no erro na execução com resultado múltiplo ou complexo, não tem faz de conta. O sujeito responde exatamente pelo que ele acabou concretizando. Você vê, como ele acertou quem ele queria e quem ele não queria, a princípio você vai ter dois crimes. Se ele acertou quem queria duas pessoas que não queria, três crimes. Você vai ver o que ele realizou e ele vai responder pelos crimes praticados em concurso formal sem faz de conta. Tá bom? Então, quando o resultado é único ou simples, faz de conta que acertou quem queria. Quando o resultado é múltiplo ou complexo, não tem faz de conta, responde exatamente pelo que fez. Tá? Tá. Agora, cuidado. Não confundir. Não confundir o erro contra o erro na execução, que é o que a gente acabou de falar, com o chamado erro sobre a pessoa, tá bom? Erro sobre a pessoa é uma outra espécie de erro acidental. Ó, no erro sobre a pessoa, o autor tem boa mira. Ele é bom no tiro ao alvo. Se ele jogar pedra, se ele der o tiro, tirar a flecha, ele acerta. O problema é que ele é muito ruim em identificar as pessoas. Ele é um mau fisionomista. Então eu vejo uma pessoa se aproximando, eu quero matar Pedro, eu olho e falo, é Pedro. É Pedro. Como eu sou bom de mira, eu vou acertar na testa, no coração, né? E tiro e acerto. Só que não era o Pedro, era o Paulo, tá? Que estava vestindo uma roupa parecida, que tem mais ou menos a mesma altura e tal. Então, não confunda. No erro sobre a pessoa, o sujeito é bom de mira, mas ele erra na identificação da vítima. Tá? Tá. Então, ó, eu até costumo sugerir para decorar assim. Se o sujeito tem se ele é bom de mira, mas é um mau fisionomista, ele confunde uma pessoa com a outra, é erro sobre a pessoa, outro instituto.
Se ele é um bom fisionomista, ele é bom em identificar as pessoas, mas ele é ruim de mira, aí a gente está falando do erro na execução, que é o instituto que nós estudamos agora aqui. Tá legal? Não confunda. Por fim, um comentário super importante, super interessante, muito lembrado, né, na prova da OAB, em concursos públicos, é a possibilidade de combinar o erro na execução com excludente de antijuridicidade. Isso cai sempre, caiu no meu concurso para a Procuradoria do Estado, lá 97 e 98, né? Como assim, Gustavo? É possível combinar o erro na execução? É possível combinar o erro na execução com o excludente de antijuridicidade. E o autor pode ser absolvido mesmo que tenha atingido um terceiro inocente. Como assim, Gustavo? Assim, ó. Imagine que eu acabei, né, a aula de erro, né, que é uma aula que deixa todo mundo tenso, que é uma matéria que sempre cai, tem que saber, né, mas é tranquila, vai, cá entre nós, erro na execução, bem tranquilo, pensa, dá uma relida aí no que você anotou, olha, vê de novo a aula, é bem tranquilo. Mas imagine que eu saí da aula, né, e fui dar uma volta no parque, e um aluno bravo vem com uma faca para cima de mim. Eu não aguento mais aula de erro, tá? Mas preciso me defender, por isso que sempre que eu acabo de dar aula de erro, eu saio de casa armado, tá? Bom, aí eu saco o revólver e dou o tiro. O tiro passa aqui do lado do sujeito, né, do agressor, e atinge uma pessoa, um idoso que estava jogando xadrez ali adiante, um terceiro que estava passeando com o cachorrinho que não tem nada com isso, por erro na mira. Bom, e aí? E aí que eu, por falha na mira, acabei atingindo pessoa diversa da pretendida. Se eu tivesse atingido o agressor, eu seria absolvido por legítima defesa, certo? Certo. Agora pensa comigo. Nesse caso, eu tive um erro na execução com resultado simples. Qual a consequência? Ah, isso faz de conta que eu acertei quem eu queria. E aí? Ora, se eu tivesse acertado quem eu queria, eu teria sido absolvido por legítima defesa. Então eu seria absolvido por legítima defesa como se tivesse atingido o agressor, mesmo tendo alvejado o idoso, o terceiro passeando com o cachorro, enfim, um terceiro inocente. Veja como é importante essa tese para a defesa, tá? Tá. Ah, e antes que você me pergunte, Gustavo, e se você tivesse acertado o agressor e também o terceiro? E se fosse um erro na execução com resultado múltiplo, você também seria beneficiado pela legítima defesa? Porque você acertou um em legítima defesa e acabou acertando o outro, não é? Que não tinha nada com isso e tal. Olha só que interessante a resposta. A doutrina brasileira é unânime em sempre referenciar um autor importante de Minas Gerais chamado Assis Toledo, e o Assis Toledo dizia que nesse caso, quando eu tenho um erro na execução com resultado múltiplo e o sujeito agiu em legítima defesa, a legítima defesa abrange todo o resultado, né? E o autor deve sim ser absolvido por legítima defesa, tendo acertado o agressor e também o terceiro inocente em erro na execução com resultado múltiplo. Tá? Então perceba como essa combinação do erro na execução com o excludente de antijuridicidade, aqui no nosso exemplo com a legítima defesa, como ela é importante. Tá legal? Tá joia, gente. Lembra de dar o positivo aqui pra gente no canal, divulgue, né? É uma alegria poder merecer a sua atenção e eu fico ao seu dispor para qualquer dúvida, qualquer comentário aqui no canal. Até a próxima.